normal ter medo de tudo? Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou responder essa pergunta que chegou até mim no meu direct do Instagram. Se você ainda não me acompanha lá, aqui sempre tem o linkzinho, né? Amor e autoestima. Lá sempre tem mais conteúdos para você acessar e estar num contato comigo de outras formas, né? Aqui a gente sempre fala nesses vídeos sobre autoestima, relacionamento amoroso, dicas para você se conhecer melhor. Então, quanto mais contato a gente tiver, mais a gente está nesse processo de autodesenvolvimento. Então, vamos lá. É normal ter medo de tudo? Não. Uma pessoa que tem medo de tudo, como é que ela vive? Ela vive num estado de ansiedade. Geralmente, se você for fazer uma primeira sessão com ela, a primeira coisa que ela vai te falar é: eu sou ansiosa desde... Aí ela começa a pensar desde quando? Provavelmente ela vai dizer para você que ela é ansiosa desde sempre, que ela não se lembra quando que ela foi tranquila, quando que ela se sentiu à vontade, segura na vida. Geralmente, vem lá dos primeiros anos da infância. Pode ser que alguma coisa aí na vida adulta tenha acontecido que mudou tudo. Pode acontecer. Mas geralmente, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada e que vive com isso há muito tempo, isso começou lá na infância. Essa pessoa, ela tem a sensação de insegurança e desamparo o tempo todo. As crises que ela tem de ansiedade, as crises de pânico, a depressão, a dificuldade em dirigir, a dificuldade em falar em público, em aceitar desafios, em se relacionar, em ter, de repente, contato com algum animal. Às vezes tem uns medos que são mais comuns, né? Medo de avião, medo de elevador, medo de cachorro. Geralmente não é um medo só. Quando você tem um medo só, você tem uma fobia daquela tal coisa e é importante você olhar para isso. Mas quando você fala assim, o meu maior medo é de elevador. Mas se eu parar pra pensar, eu não gosto de lugar fechado, eu não gosto de multidão, eu não gosto de me sentir em lugares inseguros, longe da minha casa, eu não gosto de estar em ambientes onde eu não posso ir embora na hora que eu quiser. Então tá, então não é um medo. Você tem alguns medos que fazem com que você se sinta na vida um pouco travado, porque você tem que evitar algumas situações. Tem gente que tem trava de trabalhar, tem gente que não se relaciona, tem gente que não namora, porque tem alguns bloqueios que fazem essa pessoa se sentir ou constrangida ou de fato limitada por conta desses medos. Às vezes ela poderia viajar, conhecer o mundo, mas como ela não pode, ela acaba limitando a vida dela em outros aspectos. Então, eu quero que você entenda hoje por que você sente isso. Pode ser que essa não seja a história de todo mundo, tá? Mas um carro de pamonha passando nesse instante. Vou esperar. Pode ser que essa não seja a história de todo mundo, mas é muito comum que uma pessoa que teve um lar caótico, tóxico, com dificuldade de dinheiro, com de repente um pai alcoólatra, uma mãe ausente, uma mãe muito doente, uma mãe que era muito frágil e houve ali uma inversão de papéis, em que de repente a criança não se sentia segura com esse pai ou essa mãe, ou uma ausência total emocional dos dois. Essa situação faz com que a criança se sinta muito desprotegida. Então, por ela se sentir desprotegida, ela tem que buscar uma certa coerência nos fatos para que ela se prepare para algumas situações. Ela começa a criar alguns links. Se chover, meu pai chega mais tarde, então ele chegando mais tarde, minha mãe fica chateada, então ela ficando chateada, ela vai ficar triste, vai ficar irritada com a gente, então ela começa a tentar entender onde é que estão as ameaças. Ou então uma mãe que não protege os seus filhos porque ela tá numa situação difícil com o pai, vive brigando com o pai, e aí o filho quer atenção, não tem, e aí ele se sente desprotegido de repente para poder falar questões dele, assim, às vezes o filho quer falar sobre um problema na escola, quer contar com a mãe, às vezes até para contar um abuso, mas pensa que a mãe não vai dar atenção, que a mãe já tem problemas demais, aí esse filho começa a se calar, começa a se sentir desprotegido porque não pode contar nem com a mãe, nem com o pai. Ou quando apanha muito desses pais, que seriam as figuras que deveriam protegê-lo, e aí ele pensa, se os pais não vão me proteger, quem vai me proteger? Então ele se sente também desprotegido. Então, uma criança que sente que não pode depender, que não tem os responsáveis confiáveis por todos esses motivos e outros, essa criança tem dificuldade de criar uma régua de segurança que faça com que ela, na vida adulta, consiga se sentir um adulto competente e responsável por ele mesmo. A criança precisa saber o que é tranquilo, o que é alerta e o que é
perigo. Se ela tá em casa com a mãe, ela tá num ambiente seguro, ela pode se sentir tranquila. Vamos colocar aqui num ambiente saudável, vou colocar o ideal aqui, para ela entender essa regra. Num ambiente saudável, tô aqui com a minha mãe tá no comando, ela tá cuidando de mim, ela me dita as regras, eu sigo e tá tudo certo, tô tranquilo. Aí ela pega e fala assim, ó, vou te dar aqui uma função, você vai até a padaria, você vai comprar alguma coisa para mim, mas cuidado com a rua, não fale com estranhos e cuidado com o dinheiro. Ó, alerta. Ali já é um lugar que não é tão seguro assim, mas não tem nem perigo, mas tem que ficar ali alerta. Fiquem alerta. Aí ele vai até a padaria, já tem ali uma certa idade, consegue ir à padaria, ele volta, ele tomou todos os cuidados e ele volta seguro. Mas ali foi uma situação de alerta, uma situação de perigo. Olha, aconteceu um problema aqui, seu pai tá passando mal, eu preciso agora levar ele, vamos junto, vamos estar que aconteceu um negócio horrível, meu Deus, perigo, ou entrou um ladrão na nossa casa, ou a gente passou por um acidente, e ele tá claramente numa situação em que faz muito sentido ter o medo ali, porque já tem alguma coisa acontecendo. Essa possibilidade de identificar ambiente e situação tranquila, alerta e perigosa faz com que a criança consiga saber qual é a emoção associada a cada situação e ela consegue ter uma certa coerência na vida quando ela chega lá na vida adulta e ela precisa ajustar os medos dela. Quando ela não tem essa régua, ela se sente ameaçada o tempo todo. É quando ela tá na casa dela, sozinha ou com alguém, e ela não acha que aquilo ali tá seguro. Por que não tá seguro? Ah, não, porque pode ter um desabamento, porque um ladrão pode entrar aqui agora. Tá tudo bem agora, mas vai que você morre, tem um piripaque aqui na minha cara e eu não sei o que fazer. Não, então peraí. Então, a pessoa que não teve a oportunidade de ser bem cuidada no ambiente seguro, ela tem dentro dela uma sensação de perigo. Então, até onde não tem, ela constrói, porque ela está tentando se preparar, ela está tentando se prevenir. Até porque o organismo dela está tensionado, ele vive em tensão. Então, ele não sabe relaxar. Então, o trabalho que tem que ser feito é começar a mostrar para essa pessoa na vida adulta que a criança dela se sentiu desprotegida e que provavelmente ela não teve a oportunidade de ficar tranquila. Mas agora, ela adulta vai oferecer para ela um cenário mais favorável, mais seguro, que é dessa forma, você começar a ler as situações da forma adequada. Mostra para ela. E aí, o que está acontecendo aqui? Você está em casa, vendo um filme. O que tem de perigo aqui? Ah, Janda, depende. Se eu estiver sozinha, tem perigo. Qual é o perigo? Ah, tô sozinha. Mas qual é o perigo? Você mora num bairro perigoso? Moro. Ah, não. Então tá, então ali é um sinal de alerta. Porque eu moro num bairro perigoso, realmente o estar sozinha faz sentido ter medo ali. Ah, então tá tudo certo. Agora não, Janda, eu moro num bairro seguro, condomínio, tem porteiro. Eu só me sinto insegura porque eu tô sozinha. Não, então peraí. Então ali é a sua criança. Se você deixar uma criança sozinha, ela não se cuida direito, ela não sabe administrar. Se você deixar uma criança de 5 anos num apartamento, você está negligenciando, porque ela não pode ficar sozinha, ela tem que ter um responsável por ela. Agora, você é um adulto, tem 30 anos, 50, 40. Não posso ficar sozinha. Por que não? Eu não tô falando isso para você se sentir julgado, eu tô falando isso para você entender que um adulto pode ficar sozinho, que não tem nenhuma ameaça ali, que se você se sente ameaçado, é a sua criança que está desamparada. É a sua criança que não pode relaxar. E aí hoje eu te sugiro que você faça terapia para você entender essa ameaça construída. Pode ser que você tenha passado por situação de abuso, violência, e tudo isso faz com que você realmente tenha dentro de você uma sensação de perigo e que ela está acabando com a sua vida. Porque não são todas as situações que merecem esse alerta, essa atenção. Assim você vai ter até dificuldade de dormir. Porque até o dormir é perigoso. E aí você vai começar a ficar com medo de tudo. Medo de perder as pessoas, medo de tudo. Eu coloquei uma enquete no meu Instagram na semana passada e eu perguntei qual é o maior medo que você tem. A maioria das respostas foram: eu tenho medo de perder minha mãe, de perder minha filha, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de alguém que eu gosto morrer. Olha o medo de perder pessoas, né? Por quê? Mas tem alguma coisa acontecendo? Não, eu só não posso perder as pessoas. Tá, de quem que a gente tá falando? Porque perder um filho é muito doloroso, né? Ninguém quer perder o seu filho. Mas como é que você vive? Você vive como se você fosse perder esse filho o tempo todo? Tem mãe que vive assim. Isso é um sinal de que ela está com a régua dela desajustada, porque o filho dela não tá em perigo o tempo todo. Tem mãe que não consegue deixar o filho dormir no quarto porque ela tem medo dele morrer. Quantos anos esse filho tem? 5 anos? Não.
está desajustado. Então, é importante você avaliar como é que está a sua reguinha. Me diz uma coisa, escreve aqui para mim. Qual é o momento da sua vida em que você se sente mais seguro? Se você não conseguir pensar em hoje, tenta pensar no passado. Se você não conseguir pensar no passado, tenta pensar hoje. Em que momento da sua vida você se sente seguro e por quê? E aí você vai começar a entender o que é segurança para você. Talvez você pense, quando eu estou num ambiente seguro, ou quando eu estou com uma pessoa X, ou quando eu estou me sentindo de forma Y. Comece a observar isso. E tome consciência dessa sua régua. O que na sua vida, na sua rotina, faz sentido se sentir tranquila, em alerta e em perigo. Começa a contar isso para o seu organismo. Começa a contar isso para a sua criança. Aqui nessa situação você não precisa ficar em alerta. Aqui você pode relaxar. Aqui você está brincando, pode relaxar que tem outra pessoa no comando. Agora, aqui não, você está sozinho. Presta atenção, você tem que ter um pouquinho mais de cuidado. Se você quiser entender melhor os seus medos, eu vou te deixar aqui uma sugestão de leitura. Chega de ter medo da vida. É o e-book que vai te ajudar a entender quais são os seus medos e o que está travando você. Tá bom? Vou deixar aqui na descrição, o preço é super acessível. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, já manda para aquela pessoa que tem medo de tudo, que tem uma ansiedade lá nas alturas e que está precisando cuidar da criança interior dela, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.